Olá, boa noite! Estamos no ar. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu já trouxe aqui para vocês. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Nós vamos falar sobre como linkar as cartas com os naipes do baralho cigano. Como é que a gente faz então para poder compreender, né? Os naipes e como é que a gente faz para jogar com eles. Então hoje eu vou trazer para vocês, né, uma parte bem prática. Imagino que vocês vão gostar bastante. Para quem está começando com as cartas, ou mesmo para quem já trabalha com baralho cigano, é interessantíssimo as sugestões que eu vou trazer para vocês hoje. Então, não perca, fica até o final para poder passar para vocês toda a parte prática com as cartas e com os naipes. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, deixa eu só dar uma olhada para ver como é que é isso. Acho que consegui. Vamos lá. Tá todo mundo me vendo aí? Estão vendo também a página que eu coloquei aqui, a imagem? Coloca um ok aqui pra mim, para eu poder saber se tá tudo ok. Compartilhando a minha tela aqui com vocês. Então, boa noite, boa noite. Boa noite, Ale. Ai, que bom, que bom. Ficou legal, né? Boa noite. Então, vamos ver se vocês conseguem acompanhar aqui, pra gente poder ir conversando sobre como linkar, então, as cartas com os naipes, na verdade, do baralho cigano. Eu vou passar aqui pra gente poder conversar. Eu já falei um pouco pra vocês sobre a questão dos naipes. Então, a gente vai retomar um pouco, porque isso é um assunto que não se esgota. Vocês vão ver que sempre vai ter pontos de acréscimo para acrescentar na questão dos naipes, dos elementos que a gente vai trazer agora. Agora, deixa eu ver como é que eu faço para passar, né? Calma que eu vou conseguir aqui. Ai, meu Deus. Peraí. Tá. Pronto. Então, vamos lá, né? Então, vamos começar o nosso bate-papo aqui, falando sobre as cartas. Então, essa live é para todos vocês que estão ingressando nesse universo das cartas, ou que já trabalham com as cartas, ou que têm interesse de trabalhar, ou que joga para uso pessoal, né? Então, todo esse conhecimento que eu tô trazendo aqui, compartilhando com vocês, vai fazer com que vocês enriqueçam cada vez mais a leitura de vocês, né? Então, isso é para ampliar mais ainda o conhecimento. Então, só pra gente poder começar o nosso bate-papo, né? Eu falei dos naipes num outro momento, e daqui nós vamos trabalhar falando do ponto de vista filosófico, que são formados por essas 4 partes que nós temos. Quais? O nosso corpo físico, espiritual, né? As nossas emoções e os nossos pensamentos. Então, são 4 dimensões que nós temos, que nós chamamos de dimensões humanas, que fazem parte de qualquer ser na face da Terra. Só que essas 4 partes, elas também estão atreladas aos 4 elementos, que estão também representados pelos naipes. Então, vamos fazer essa conjunção aí de elementos com os nossos corpos. No naipes de espadas, o naipes que a gente tem na divisão do baralho cigano, nós conseguimos dividir as 36 cartas em 4 naipes. Então, representados aqui pelo naipe de espada, que é o elemento ar. Vou mostrar para vocês a primeira carta do naipe de espada, representado aqui pela cigana. E como é que eu identifico esse naipe? Pela leitura interna. Se vocês pegarem o baralho de vocês,
vocês vão perceber que tem a leitura interna, que é o naipe, ele está sinalizado na carta. Então, o naipe de espada, ele representa o elemento ar. O elemento ar é o campo das ideias, né? É o pensamento, né? É a forma que a gente vai dando para as coisas. E eu já falei aqui para vocês que tudo começa aqui no nosso campo mental. Então, a espada, ela vai representar isso, mas não só isso. Ela representa também o combate, porque é uma espada, né? Então, representa as disputas, a luta, né? A busca pela verdade. O naipe de espada, ele vai trazer pra gente toda essa representação. E, claro, a representação lógica e racional, porque ela está aqui nesse campo mental, representando o nosso cabeção, né? É o ser pensante que nós somos. Depois disso, a gente vai para o naipe de copas. Eu coloco nessa sequência porque, para mim, didaticamente fica melhor, né? Começando aqui do elemento ar, que é onde tudo é criado, que é o campo das ideias. Depois a gente vai para a água, representado pelo naipe de copas. Vou mostrar para vocês, né? Para quem tem dúvida ainda como procurar a leitura interna do baralho, ele fica nesse cantinho. Se não for nesse, deixa eu mostrar para vocês em outro baralho, você vai encontrar nessa posição. Tá dando pra... É que agora a imagem tá bem pequenininha, mas eu acho que vocês vão conseguir perceber. Se vocês tiverem o baralhinho de vocês, vocês vão analisar que sempre tem a leitura interna no baralho, representando aí o baralho comum, o baralho de jogatina, de jogos, né, que estão aqui atrelados às cartas, porque isso facilitava também a leitura do povo cigano, que já fazia a leitura com as cartas do baralho normal, do baralho tradicional. Por isso que essas cartas foram associadas com os naipes do baralho comum. Então, a gente, voltando para cá, né? Estamos aqui falando sobre o naipe de copas. Acabei de mostrar para vocês que é o coraçãozinho. E ele representa a água, representa as emoções. As emoções, então, significa que é o nosso corpo emocional. Porque é o corpo dos sentimentos. Então, voltando, lá no elemento ar é o nosso corpo mental. É o cara que pensa. E aqui é o nosso corpo emocional, é o nosso corpo que sente, que vibra. Então, isso é legal de começar a ficar claro para vocês do que é que nós estamos falando quando a gente fala desses elementos e daquilo que nós estamos associando. Então, esse corpo que vibra é o corpo que sente. Sente o quê? Sente emoções, sentimentos, amor, sonhos, né? Então, esse elemento, ele vai representar os dons artísticos, psíquicos, a água de uma forma geral que transborda. É o campo do sentir. Então, fica mais fácil quando a gente pensa assim, certo? Então, esse naipe de copas representa toda essa área do ser humano, que é a área do sentimento, a área das emoções, que é o que mais nós vamos trabalhar no baralho cigano. Já vou adiantando para vocês, né? Então, quem já, por acaso, já trabalhou, já iniciou, já fez alguma jogada, já fez alguma leitura, alguma tiragem de cartas, sabe do que eu tô falando, né? Que as pessoas, normalmente, elas procuram muito a leitura do baralho cigano para falar sobre os seus sentimentos, para saber como estão os seus sentimentos em relação a si próprio e também a área na vida amorosa, que é o mais comum que a gente tem. Aí nós vamos então para o naipe de copas, naipe de paus, porque a gente já foi no naipe de copas, nós vamos agora para o naipe de paus. Então, estamos montando o nosso bonequinho. Começamos lá no corpo mental, que é nossa mente. Vamos para o corpo emocional, que é o nosso corpo dos sentimentos, é o corpo que vibra. Um pensa e outro sente. Agora, nós vamos para o naipe de paus, representando aqui o elemento fogo, certo? Então, o elemento fogo. E o elemento fogo, ele vai representar para nós o nosso espírito, né? A nossa espiritualidade.
Então, o nosso campo espiritual, a nossa energia espiritual. Olha que interessante, né? Então, estamos montando aqui toda essa estrutura para a gente poder entender que nós temos todos esses campos energéticos. E esses campos energéticos fazem total diferença na vida das pessoas. Porque a área da espiritualidade das pessoas, assim como a área de relacionamento ou financeiro, né, ou mental, é tão importante quanto as outras. Né? Então, aí a gente começa a analisar essa importância. Então, o naipe de paus, ele vai trazer pra gente, todos eles, essa representação do espírito, que significa ação, movimento, porque o espírito não para, o fogo não para, né? O fogo fica ali trepidando e ele não para. Você não consegue simplesmente pegar o fogo, né? Ele continua se movimentando. Então, o elemento fogo, ele traz essa energia de ação, né? De vitalidade, de movimento. E, consequentemente, representa o espírito, né? A nossa essência, nossa verdadeira essência. Olha que interessante, hein, gente? Então, vão colocando aqui pra mim, que hoje eu vou fazer bastante pergunta pra vocês e quero que vocês participem bastante também, porque tem alguns exercícios que nós vamos fazer juntos e juntas, tá? Então, esse é o elemento paus, o elemento fogo do naipe de paus. Aí nós vamos agora pro último naipe, que é o naipe de ouros, representado aqui por aquele balãozinho, né? Que acho que todo mundo deve conhecer nos baralhos. E o elemento representativo aqui é a terra, que significa o material, o nosso corpo físico. Então, olha lá, começamos no nosso corpo mental, fomos para o nosso corpo emocional, passamos pelo nosso corpo espiritual e agora estamos no nosso corpo físico. Então, nós temos todos esses corpos e eles estão aqui representados através dos naipes, né? E a gente consegue entender cada área da nossa vida e da vida do nosso consulente. Então, aqui representa a materialidade, o trabalho, a saúde, o dinheiro. Eu acabei não falando do elemento fogo, mas eu já volto e falo para vocês. Representa a prosperidade, os bens, os recursos, tudo que é material está representado pelo naipes de ouros, representado pelo elemento terra. Então, tudo que está representado aqui da expressão física, né, do dinheiro em si, da materialidade, está representado aqui por esse naipe. Tá bom? Então, vou voltar aqui rapidinho no naipes de paus, estou confundindo hoje, né? Vou voltar no naipe de paus aqui, o elemento fogo, só para a gente falar o que é que ele representa para nós, né? Então, de acordo com os outros que estão ali representados no aspecto das emoções, do campo mental, do espiritual, ele vai também trazer pra gente o autodesenvolvimento, a criatividade. Nós falamos aqui da intuição numa outra live, fala da inspiração, das ideias também, fala das paixões. Então, essa energia do fogo e do elemento paus vai trazer essa energia da paixão, do crescimento em si, né, do desenvolvimento humano da pessoa. Por quê? Porque é uma energia que precisa o tempo todo estar em movimento, como eu falei para vocês, tá? Então, é a inspiração de tudo, tá? Aqui no elemento fogo. Então, dito isso para vocês, agora a gente precisa entender um pouco mais para a gente poder partir para os nossos exercícios, tá? Então, temos 4 elementos latentes no nosso ser, foi o que eu falei para vocês, né? E esses naipes, eles representam essas nossas facetas. E, na verdade, cada um de nós nascemos num desses elementos, mas nós temos todos os outros. Mas nós nascemos com um desses elementos que eu trouxe para vocês agora, um pouco mais do que os outros. Por exemplo, a gente consegue entender isso através... Vou trazer só uma curiosidade aqui para vocês, tá? A gente não vai ampliar muito, mas para a gente poder entender. Como é que a gente sabe de qual elemento nós somos? Pelo nosso signo e pela nossa data de nascimento. Então, se você ali é do mês de janeiro, nós temos ali
por exemplo, os aquarianos, que são o elemento ar. São representados aqui pela naipes de espada e são aqueles que têm as ideias, os pensamentos muito mais aguçados, são aquelas pessoas que pensam muito mais, não só o aquariano, né? A gente tem o aquariano, tem o libriano também, tem o geminiano, então são esses que nós temos como representantes desse elemento. Então, aí, essas pessoas, elas nasceram com muito mais energia do elemento ar, mas não significa que elas também não tenham os outros elementos na sua composição. E isso vai fazer com que a gente entenda que cada um tem características diferentes a partir desses elementos, né? E lógico, estou trazendo aqui uma maneira da gente conseguir entender o ser humano, mas é lógico que a gente tem outras também. Mas vamos focar nessa aqui. Então, dessa forma a gente consegue ver características que essas pessoas que nasceram com esse elemento, elas acabam tendo. É via de regra que todo mundo tem o mesmo comportamento, pensamento, sensação, emoção? Claro que não. Mas algumas características, elas realmente faz diferença e elas são semelhantes em algumas pessoas. Então, são pessoas que têm o campo das ideias muito mais aguçado, pensam muito mais, acabam tendo muito mais dores de cabeça, né? Porque eles estão ali realmente utilizando o elemento que eles nasceram. E os outros elementos, aí a gente vai ter também no elemento água, nós temos o escorpião, né? Temos o canceriano, né? Então são outros signos que vão trazer o aspecto da emoção, que vai trabalhar a parte do sentimento, que é muita água. Então a gente começa a entender como é que a gente sabe de qual elemento nós somos, tá ok? Da mesma forma, terra, fogo, né? Fogo, por exemplo, leão. Terra, a gente tem o capricorniano, tem o taurino, né? Então, a gente tem uma série de signos que vão nos ajudando a entender. Coloca aqui pra mim qual que é o elemento de vocês. Um pouco do que eu falei aqui, imagino que vocês já saibam. Se você não sabe o seu elemento, coloca o signo, que aí eu vou falando aqui qual é o elemento que vai surgindo. E aí, a gente vai continuar pra gente poder entender isso agora com as cartas, ok? Então, eu falei um pouco para vocês aqui, para a gente poder trabalhar com as cartas agora. Podem colocar que eu vou dando uma olhada quais são os elementos que vocês nasceram, né? E quais são os elementos que vocês nasceram ou o signo que vocês nasceram. Olha, muita gente de fogo aqui. Elemento fogo. Caramba, né? Muito, muito interessante. Deixa eu colocar mais um slide pra gente continuar. Vamos lá. Só um minuto. Eu acho que vocês não vão conseguir. Ah, conseguiu. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Ah, tem gente do elemento água aqui. Que legal. Fogo. Água, muito bom. Vão colocando aí que eu vou dando uma olhada. Então, agora, como é que a gente faz para conseguir entender isso dentro do naipes? Tá, o signo de peixes, ele também está dentro aí do elemento água. Então, é o câncer, o peixes e o escorpião, tá? Então, Elídia Santos, certo? Boa noite, tem gente de terra aqui, legal. Então, a gente tem representado aqui os 4 elementos já. Gêmeos é ar, é isso aí. Muito bom, gente, muito bom. Já que eu falei de água, vamos tomar um pouco de água. Vamos lá. Eu trouxe para vocês agora um exercício para que a gente possa fazer. Vocês estão com o baralho de vocês em mãos? Quem estiver com o baralho, vocês podem fazer agora junto comigo essa tiragem, para que a gente possa fazer na prática. Vamos lá? Eu vou explicar para vocês agora qual que é o exercício. Então, por exemplo, uma tiragem para você obter um conselho, para você saber como
Como andas os seus estudos com as cartas do baralho cigano? Então, um conselho para te ajudar com seus estudos com as cartas do baralho cigano. O que você vai fazer? Você vai pegar todas as cartas que são representadas pelos naipes de espadas. Acabamos de falar do naipe de espadas, certo? Então, nós vamos pegar todas as cartas que são do naipe de espada. Eu estou com todas elas aqui e está aparecendo para vocês aqui as cartas. Então, é a carta do navio, que é a carta 3, a carta do ramalhete, a carta da criança. Nós temos a carta do jardim, temos, eu acabei não falando, a carta da torre, a carta que é a carta 27, a carta da cigana, 29, a carta dos lírios, a carta 30, e a carta da âncora, que é a carta 35, representadas, todas elas representando esse elemento ar, ou naipes de espadas, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Vocês vão pegar essas 9 cartinhas, embaralhar elas, e fazer a pergunta que eu coloquei aqui para vocês. Vocês perguntam o baralho que vocês desejam um conselho para ajudar vocês nos estudos com as cartas. Então, vamos lá. Então, eu vou tirar aqui. Quem de vocês gostaria que eu tirasse para um de vocês agora? Quem estiver com baralho já pode fazer o seu, e quem não estiver, coloca aqui para mim, eu quero, que aí eu vou tirar direcionado para você, só para a gente ter como exemplo, e aí fica mais fácil para quem tá na live acompanhar e entender também como a gente faz isso. Então, você tá lá com o seu consulente, você sempre precisa pegar o nome completo, data de nascimento, né? Então, quem lê cartas, já fez curso aqui comigo, sabe muito bem como isso funciona. Muito bom, a Lê já se manifestou aqui. Né? Então, a gente pega aqui o nome da pessoa e a data de nascimento para a gente poder tirar. Então, eu vou tirar para uma pessoa aqui porque a gente tem outros exercícios. E quem tem o baralho, eu gostaria que vocês tirassem e colocassem qual foi a carta que saiu. Que aí a gente vai conversar sobre isso, tá? Eu vou ajudando vocês aqui também na compreensão das cartas. Então, são essas 9 cartas representadas, só retomando, né? Representando naipes de espadas, a gente embaralha e faz a pergunta, né? Qual que é o conselho que esse naipe vai trazer para você, para te ajudar com os estudos das cartas. Alê, são 9 cartas, certo? Então, elas estão na posição de 1 a 9. Escolhe um número para eu poder tirar a carta equivalente ao número que você falou. Põe aí para mim, de 1 a 9, escolhe um número. Que aí eu tiro aqui, ó. Aí vai sair certinho na sua energia. Enquanto isso, pessoal, pega lá o baralhinho de vocês, né? E tira também. Então, esse aqui eu vou tirar de forma individual e na próxima eu tiro coletivo para todo mundo, tá bom? Quem não tiver o baralho vai ser contemplado também. 7, ok, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Essa é a carta que a Lê escolheu para saber quais são qual é o conselho, né? Aquilo que ela precisa para ajudar ela a melhorar cada vez mais nos estudos das cartas do baralho cigano. Então, agora eu vou mostrar para vocês. Vou deixar aqui. Tá preparada, Lê? Tá preparada para saber? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para ela, vou perguntar o que ela entende e depois a gente complementa, tá bom? Ale, olha lá, querida. A carta que saiu aqui é a cartinha 27 que tá na tela aí para vocês. Olha lá. É que a lâmpada, ela acaba pegando um brilho. Ale, rapidinho, o que você compreende sobre a carta, tá? Fica tranquila que aqui não tem certo, não tem errado, é só o que você compreende para eu complementar aqui pro pessoal, para as pessoas poderem compreender também como é que a gente faz, tá? Então, enquanto ela vai colocando ali rapidinho o que ela entendeu,
Para quem chegou agora, então eu peguei as nove cartas que são representadas pelos naipes de espadas, embaralhamos e a gente pede um conselho para aquele naipe, né? Lembrando que o naipe de espada, ele é a representação do nosso campo das ideias, do pensamento. Quando nós estudamos, a gente utiliza muito esse campo nosso, né? Esse corpo nosso. Então, é por isso que a gente, por isso que nós pegamos o naipe de espada para fazer esse aconselhamento, entendeu? Tá? Então, vamos lá. Ó, então, a Lê colocou uma mensagem, uma notícia. Ok, Lê. Agora, quando a gente pensa no que está te ajudando, trazendo um conselho para te ajudar a estudar, a carta, ela vai falar também, né, Ale, sobre comunicar, certo? Porque se ela traz uma mensagem, ela traz uma notícia, ela está comunicando algo. Então, não tem nada de errado, tá, Ale? Esse é o caminho, mas a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, se a carta, ela tá falando que ela traz uma notícia, ela traz um comunicado, é uma mensagem, então ela está comunicando algo. Se você tá tirando a carta para você, né, que nós estamos falando no sentido de buscar um conselho para o meu estudo, então para o seu estudo. Então, significa que essa comunicação precisa olhar para ver se essa comunicação interna, você com você mesmo, está equilibrada, né? Se o que você está... Será que você está ouvindo o seu campo intuitivo? Será que você está escutando a comunicação do seu mundo interno, né? Do seu... da nossa psique mesmo, né? Do nosso campo, da nossa alma. Se a gente está escutando a nossa essência, se a gente abriu para poder escutar um pouco mais, essa conexão, essa percepção, e ela vem e precisa ser aguçada. Mas para isso, a gente precisa escutar a mensagem que está vindo do nosso mundo interno, que está tentando se comunicar com a gente. Então, a carta fala de ampliar a sua comunicação com quem? Com você mesma. Escutar a mensagem interior, a mensagem que vem de dentro. Facinho, né, Lê? Coloca aqui pra mim, o que você achou, tá? Então, olha que interessante. A gente consegue entender o conselho que o baralho traz, né? A partir da pergunta que foi feita, para quem está sendo feita, né? É para o meu consulente? É para mim? Então, eu vou conseguir interpretar de acordo com aquela questão que está sendo colocada para mim, né? Então, fica muito mais fácil de compreender, né? O fato de você ter a noção do que a carta significa te ajuda a pensar um pouco mais na pergunta que está sendo feita. Se vai me ajudar nos estudos, vai me ajudar como? Que notícia que vai chegar? Ninguém vai chegar de fora falando, né? Eu fico imaginando, né? Ninguém vai chegar de fora falando algo para você. Até que isso pode acontecer? Pode. Mas é muito mais de dentro para fora, para que eu possa ter essa receptividade quanto aos estudos, me abrir para os estudos e abrir o meu ouvido, abrir o meu campo auditivo, no sentido de intuitivo, de perceptivo, para poder entender o que é que está acontecendo, quais são as orientações que estão chegando para mim. E não ter medo, né? E não ter medo de escutar essa intuição, né? Ok, a Lê falou que tem uma dificuldade de escutar. Então, vamos aproveitar para a gente desmistificar isso também. Porque talvez é a força do hábito que a gente tem de falar que a gente precisa escutar o nosso campo intuitivo, certo? O que acontece? Quando você não está escutando o seu campo intuitivo, você vai analisar o arquétipo da carta. É você olhar para a carta e ver o que mais ela está te trazendo. Imagina se você estivesse escrevendo uma carta. É você se colocar um pouco ali também, né? Imagina se fosse você escrevendo essa carta, né? O que você escreveria para você mesmo?
Se eu estou escrevendo uma carta e eu vou endereçar ela para alguém, mesmo que seja para mim, eu estou endereçando ela para alguém. Então, eu estou trazendo o quê? Eu estou me comunicando com a pessoa. É a primeira coisa que a gente vai pensar. Entendeu? Então, a gente vai olhar para a carta e compreender o que mais que ela está trazendo para nós. Né? Mesmo que eu não esteja escutando o meu campo intuitivo. Então, eu vou analisar a foto da carta. Eu vou analisar o símbolo que a carta traz. Olha, essa carta aqui, por exemplo, ela tem até um símbolo antigo, né, de quando reis e rainhas mandavam suas mensagens extremamente urgentes e mensagens que eram importantes, tinha ali o símbolo real. Né? Então, olha que interessante. Então, a carta fala que tem alguma coisa, uma coisa muito urgente que está sendo endereçada para quem? No caso, para você mesma, tá? Então, é olhar um pouco mais a carta. E, Ale, deixar o medo de lado. Nesse caso, é permitir-se até mesmo errar. Porque às vezes a gente fica assim, será que eu tô olhando aqui, mas será que tá certo? Então, nessa hora, para a gente poder ir destravando esse campo nosso, a gente tem que se permitir, inclusive, errar. Não tem problema. Porque quando nós estamos iniciando, quando a gente está fazendo os nossos exercícios, a gente, nesse momento, não tem problema algum. Por quê? Porque a gente precisa olhar para a carta e ver tudo que ela está comunicando para mim, o que ela está trazendo para mim, o que ela está me informando, né? Acabou calhando que eu tô falando da carta da comunicação, mas a ideia é qualquer carta, olhar para ela e sentir o que ela está te informando. Quando você olha para essa carta, você acha que é a notícia que vai chegar? Ou a mensagem que vai chegar? Ela é boa ou ruim? Ela te deixa angustiada ou ela te deixa confortável? Né? Então, são questões que a gente vai trazendo, olhando para a carta, para a gente poder ir para o campo do sentir. Lembra que eu falei que nós começamos aqui no campo mental, que é o elemento ar, e aí depois nós vamos para o emocional? Então, a gente trabalha essas duas partes do nosso corpo, né? E é legal que a gente consiga com elas na mesma linha, né? Na mesma vibração, na mesma frequência. Entendeu? Tá? Então, olha lá. Então, essa aqui é a carta. Deu para entender, Ale? Ficou mais fácil? Conta aqui para mim, para eu poder passar para o próximo exercício com o pessoal. Então, mais uma vez, para quem está chegando, nós estamos falando sobre como linkar os naipes do baralho cigano. Já falei um pouco aqui sobre a parte teórica, né? Dando embasamento aí dos naipes, o que significa. E agora a gente está fazendo um exercício para a gente colocar em prática esse conhecimento. Que bom, Ale! Fico feliz, espero que fique mais fácil para você a cada dia, tá? Porque é assim mesmo, é um passo de cada vez e a ideia é que a gente vá aos poucos despertando isso dentro de nós, destravando isso, né? E que isso possa acontecer e a gente possa permitir. Porque às vezes precisa só da nossa autorização. Então, o medo, às vezes, ele segura... Ai, obrigada, querida. O medo, às vezes, segura a gente de dar a permissão para que algo aconteça de verdade. Ficou facinho, né? Que ótimo, gente. Então, agora nós vamos pro próximo, para vocês poderem observar como é que a gente faz. Vai ficar salvo sim, gente. Fica tranquilo que essa live vai ficar salva e vocês vão poder assistir desde o começo. Vou colocar mais um slide aqui pra gente ir pro próximo exercício. Deixa eu só ver. Vamos lá. Deixa só isso aparecer. Então, agora, nós vamos fazer algo semelhante, só que nós vamos utilizar outro naipes, tá? Para vocês poderem também irem se familiarizando com os naipes, né? Porque é uma maneira diferente da gente olhar para o baralho cigano, mas é muito interessante, gente. Porque a gente tá pegando uma área da nossa vida, né? E olhando com muito mais carinho para ela. Né? Então, agora a gente vai falar do naipes de ouros. O que significa? Lembra? Acabei de falar, elemento terra. O que é o elemento terra? Né? É toda a nossa materialidade, o dinheiro, o trabalho, os bens, né? Os recursos que a gente tem, a nossa saúde, prosperidade. Então, tá tudo nesse naipe. Olha que fantástico. Então, agora a gente vai fazer o quê?
vamos pedir um conselho para o baralho cigano para saber como andam as finanças, né, e os valores dos seus atendimentos. Até coloquei errado ali, gente, perdão. Então, olha só. Então, você que está começando com o baralho cigano, ou você que já trabalha com o baralho cigano, ou tem interesse, vamos pegar agora, vamos tirar um conselho de como que você... como é que você sabe, ou qual que é o conselho que o baralho cigano está trazendo para suas finanças e para os valores de atendimentos que você hoje cobra, né? Para te ajudar a entender qual que é a melhor maneira ali, né? O que você deve utilizar? Será que você está fazendo uma organização financeira corretamente? Será que você está cobrando um valor alto, baixo, né? De que jeito é isso? Então, nós vamos tirar uma carta agora para a gente poder entender. Eu vou pegar aqui o naipes de ouros, tá? Então, eu estou com todas as cartinhas aqui do naipes de ouros. Vocês vão ver que são iguaizinhas que estão aí, certo? São 9 cartas. Então, é a mesma coisa. Gente, alguém tá com baralho cigano em mãos agora? Só para eu saber. Enquanto isso, eu tô embaralhando o meu aqui. As 9 cartinhas. E nesse momento, nós vamos tirar. Se vocês tiverem... eu já perguntei, mas o pessoal entrou depois, né? Então, quem tiver com baralhinho cigano, faz a mesma coisa aqui comigo. As cartas estão dispostas aqui, que aí fica fácil para vocês identificarem. Eu vou falar todas elas, porque eu sei que a minha imagem está na frente de uma, certo? Então, é a carta 2 dos trevos, é a carta 8 do caixão, a carta 10 da foice. Deixa eu tirar minha fotinha da frente. Minha fotinha não sai da frente, mas é a carta dos pássaros, a carta 22, a carta dos pássaros é o número 12, tá, gente? Então, a carta 22, que é a carta dos caminhos, a 26, carta dos livros, 31, a carta do sol e 32, a carta da chave, né? Então, são cartas maravilhosas, né? E a gente tem também a carta dos peixes, que é a carta 34, que essa carta, ela é fantástica aqui no baralho cigano. Na verdade, todas elas são. Então, vamos lá. Então, agora eu tô embaralhando aqui, nós vamos tirar uma cartinha. Tá, a minha intuição tá pedindo para eu chamar mais uma pessoa para poder escolher aqui. Quem tinha pedido para participar além da Lê, deixa eu ver. Vou buscar aqui, não sei se a pessoa ainda está. Vamos lá. Deixa eu ver. Julie Camaju, é isso? Julie, você tá na live ainda? Se você tiver, escolhe um número, que nem a Lê fez. Eu vou colocar as cartas assim, ó, já embaralhei. Escolhe um número de 1 a 9, coloca aqui pra mim, que eu vou fazer a leitura pra você, tá? De como anda a sua vida, as suas finanças, os seus atendimentos. Eu não sei se ela ainda está... Ah, tá sim. Vai, Júlia, isso mesmo, você, minha flor. Coloca aqui, fala pra mim qual o número que você gostaria de escolher. Tá? Eu ia fazer coletivo, mas me intuitivamente pediu pra fazer assim, vou respeitar, tá bom? Então, coloca pra mim de um número de 1 a 9, pra eu poder colocar aqui e trazer um conselho das cartas. Nesse ponto aqui, eu tô trazendo um exemplo e tô utilizando a Julie como exemplo, tá, gente? Então... Tá bom, Juliana Rodrigues. Ok, Juliana Rodrigues da Silva, número 9. Então, ó, então você escolheu a 7. Então, ótimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, então eu vou tirar a carta aqui pra você. Essa aqui que eu já saltei aqui. E a carta, ela tá trazendo um conselho de como estão as finanças e os seus atendimentos. Você está fazendo já atendimento de baralho cigano? Você já está trabalhando com as cartas, Julie? Juliana. É que eu gosto de falar Julie, acho tão bonito. Você já está fazendo atendimento com as cartas? Para eu poder trazer aqui o conselho rapidinho para você. Rapidinho nem tanto, né? E eu vou virar a carta. Quem já tiver... conhecimento, mesmo que seja mínimo, não tem problema, e quiser colocar aqui, pode colocar, porque tudo é bem-vindo, tá, gente? Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Então, a carta que saiu aqui pra Juliana
no exemplo que nós estamos dando, falando sobre as finanças dentro dos atendimentos dela, né? A carta que saiu é a carta da foice, né? Não, né, Ju? Nós tem duas Ju. Tá. É que eu falei Ju, as duas responderam, mas tá tudo certo. Então, a carta que saiu aqui, Juliana Rodrigues. Gente do céu. Fiz uma confusão, vocês perceberam. Então, vou voltar. Eu estou lendo para Julie Camaju, tá? E a Jujuba também colocou, e como elas são Julie, eu acabei fazendo coletivo aqui. Né? Então, eu vou ler para Julie Camaju, que foi o que eu tinha combinado inicialmente. Jujuba, obrigado, querida, gratidão. Então, vamos lá. Ela falou que me adora, gente, eu fico muito feliz, que bom, gratidão. Então, vamos responder aqui para Julie Camaju. Não, Ale, não é minha filha, não, essa é outra. É que minha filha também chama Júlia, né? E ela também tem o codinome Jujuba, mas não é Ale, é uma outra pessoa. Então vamos lá, hoje tá demais, né, gente? Então vamos lá, Julie, pra você, Camaju. Então, olha lá, se você, aqui, nós estamos tirando uma ideia das suas finanças e dos atendimentos. Independente agora, né, como você não está atendendo com o baralho cigano, e até por isso que saiu essa carta, porque ela fala que você vai precisar transmutar essa energia. Então, se você deseja trabalhar com baralho cigano, você vai precisar organizar melhor as suas finanças. Por quê? Porque neste momento, elas aparecem aqui trazendo uma energia, né, de desgaste, de corte, né, como se ela não estivesse equilibrada. Já eu respondo. Então, como se a energia da parte financeira não estivesse equilibrada. Ela está ali, né, no momento onde você precisa aprender a separar o joio do trigo. O que significa isso, né? Significa que precisa ter uma organização financeira um pouco melhor para aquilo que você deseja. Se você deseja trabalhar, por enquanto, com terapias ou com trabalhos informais, ou mesmo que seja o baralho cigano, como a gente está trazendo aqui o exemplo, né? Você vai precisar fazer a sua organização financeira, né? Que significa isso? Não dá para sair gastando tudo e ficando, né, sem ter ali o investimento para qualquer coisa que você vai fazer. Então, por isso que eles falam, tem que saber separar o joio do trigo, né? Então, o que é que você vai investir? Aonde você vai investir o seu dinheiro? Né? Então, isso é muito legal. Então, é o que eu gasto ou o que eu invisto, né? Então, quando eu vou no mercado, eu estou gastando. Quando eu vou, mesmo que eu compre uma roupa, eu estou gastando. Quando eu compro um livro, eu estou investindo. Quando eu compro um curso, eu estou investindo. Então, eu preciso saber de verdade o que eu quero fazer, né? E a parte das finanças, ela indica isso perfeitamente, certo? Tá? A Nath está perguntando como eu entendo tudo isso numa carta. Então, primeiro, um pouco que eu falei para ler agora há pouco, né? Eu preciso compreender o arquétipo da carta. Entender primeiro o que a carta significa ali na sua totalidade. Como? Um treino, né, gente? São treinos onde você vai pegar a carta, você vai deixar a sua parte intuitiva brotar mesmo, escrever tudo o que você acha que essa carta pode ser. Essa é a primeira parte, né? Quando você faz isso, você não esquece nunca mais. Porque você não está decorando a carta, você está compreendendo a carta, você está entendendo a carta. Certo? É a mesma coisa da escola. Quando você vai fazer uma prova na escola, quando a gente é criança, a gente vai fazer uma prova na escola e a gente decora as questões, você faz a prova, você até pode tirar 10. Mas dali um tempo, se alguém perguntar qualquer coisa, você não sabe mais, né? Agora, quando você compreendeu o que o professor falou, você entendeu a matéria, independente de qual seja, português, matemática, ciências, biologia, você entendeu. Quando você vai fazer a prova, você vai fazer, você vai tirar 10 e em qualquer momento que alguém te pergunte, você vai saber porque você internalizou
o que significa aquela matéria na sua vida. Né? Eu imagino que é a mesma coisa de você ler um livro, né? Então, se alguém te perguntar sobre o livro que você leu, você vai contar parágrafo por parágrafo do livro? Não vai, né? Você vai trazer o que você entendeu do livro. E a carta é isso, né? Você vai trazer o que você entendeu. E aí você vai colocar na área da vida, da nossa vida, né? Então, área voltado para o relacionamento, para o trabalho, para as finanças, para a espiritualidade, né? Então, você vai entender aquela energia em cada área da vida da pessoa, tá? Ficou fácil, gente? Traz aqui para mim, né? Se vocês entenderam, se ficou mais fácil para a gente poder compreender os conceitos das cartas sem ficar sofrendo aquele sofrimento absurdo, né? Então, como hoje nós estamos falando dos naipes, eu acabei trazendo um pouquinho a mais aqui, né? Por conta das perguntas que vocês foram fazendo, mas já dá pra gente compreender como a gente trabalha com os naipes, tá bom? Então, voltando aqui o naipe de ouros. Entendeu, Jujuba? Que bom! E a Júlia também. Ficou mais claro, né, Ale? Quero ver na prática, hein, Ale? Quero ver na prática, hein? A Júlia Camaju também. Perfeito. Mas não acabou ainda não, tá, gente? Agora vem uma outra parte que eu gosto bastante também, falando dos naipes. E nós vamos fazê-los juntas. Espera que eu vou colocar aqui pra vocês. Tô tão didática hoje com esses slides, adorei. Deixa eu pôr aqui. Espera aí que tá chegando. Esse aqui que eu vou trazer pra vocês, ele é muito simples, mas eu acho muito legal que dá pra trabalhar. E tudo você pode aplicar em você e, claro, você pode trabalhar também com o seu consulente, com tranquilidade, com seus amigos, com a sua família. Então, não tem grandes problemas. Vocês estão conseguindo enxergar o slide aí? Isso, acho que agora deu, né? Então, agora, eu trouxe... Vamos ver se vocês estão me ouvindo, ouviram? Eu trouxe de cada naipe. E aí, o exemplo seria qual? Qual elemento você precisa intensificar na sua mesa de baralho cigano? Então, para quem já está trabalhando com baralho cigano, mas já destravou, né? Deu uma travadinha aqui porque a minha bateria voltou. Isso, minha bateria deu uma baixada. Então, para quem vai trabalhar com a mesa do baralho cigano, eu acabei de falar dos 4 elementos dos naipes. E nós utilizamos também todos aqueles elementos que vocês viram na nossa mesa. Então, quando a gente vai montar a nossa mesa de baralho, a gente também utiliza do elemento ar, do elemento água, do elemento fogo e do elemento terra. Para que eu saiba qual elemento, eu devo trabalhar mais na minha mesa. Tá travando ainda? Deixa eu esperar um pouquinho aqui. Melhorou? Verifica se melhorou, gente, para eu poder trazer um exemplo para vocês. Enquanto isso, deixa eu pegar as cartas para mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Continua travando? Acho que já melhorou, né? Então, ó, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar todas as cartas que tem o as de cada naipe. Então, você vai pegar o as de copas, perdão, de espada, que é a cigana. O as de copas, que é o cigano. O as de paus, que é a aliança ou anel. E o as de ouros, que é o sol, né? Vocês vão pegar essas 4 cartinhas. Agora, eu gostaria que todas vocês escolhessem um número, tá? De 1 a 4, eu vou embaralhar essas 4 cartas e nós vamos ver qual elemento você precisa trabalhar na sua mesa. Então, mesmo que você ainda não começou a trabalhar, você já vai ter uma noção aqui de qual que é
Voltou? Ai, que bom. Né? De qual que é o elemento que você vai precisar ter na sua mesa, não que você não vá ter os outros, você vai ter todos eles, mas às vezes a gente precisa de um pouco mais de um, de um pouco mais de outro, tá? Então, coloquem aí, continuem embaralhando aqui, ó, tô embaralhando pra ficar bem embaralhado, né? E aí, eu vou tirar a cartinha aqui pra gente poder ver, tá bom? Vamos lá. Então, posso tirar? Pode tirar? Então, ó, vou colocar aqui, nem eu tô olhando, ó, pra não influenciar. Ó, carta 1, 2, 3 e 4. Colocaram isso? Escolham aí, por favor. Ok. Então, vou ter que ler todas, né? Mas eu começo com o número 4, depois a gente vai lendo as outras. Ok. Então, deixa eu ver se todo mundo colocou aqui. Número 4, 3, 1, 4. Então, a gente tem a carta 1, 3 e 4 até o momento. Que aí eu leio essas cartas e vou mostrar pra vocês aqui o que significa cada uma delas. Ok? Vamos lá? Alguém mais? Então, vou começar com a carta número 1, pra gente poder ver qual que é a carta que saiu aqui. Vamos lá? Elas estão tudo de ponta cabeça. Posso? Ok. Então, a carta que saiu aqui, número 1, é a carta... Ok, ó, o pessoal já colocando aí, não tem problema. Eu vou mostrar pra vocês, depois nós vamos ler o significado delas. Então, eu quero que vocês memorizem aí a cartinha que vocês tiraram, tá? Então, ó, a carta número 1 aqui, que foi escolhida no nosso pequeno exercício, foi o Copas, certo? Então, o elemento água, olha só. Então, para quem escolheu o número 1, a energia que você precisa é a energia da água, mas a gente já vai falar quais são esses elementos que você precisa ter na mesa. Só coloca aí na cabeça que é o Copas, o seu, ok? Só teve uma pessoa que escolheu o número 1, que foi o Moisés, né? Então, ó, elemento Copas é o elemento água. Vou deixar aqui na sequência que eu vou me lembrar. Aí, nós vamos para a carta número 3, ó. Então, a 2 ninguém escolheu. Vou deixar ela aqui, coitadinha. Aí, nós temos a carta número 3 e a número 4. Então, vamos ver qual que foi a número 3. Olha, gente, naipe de ouros, que é o elemento terra. Então, já sabe que na mesa do pessoal que escolheu o número 3, precisa ter elemento terra, tá? Eu já vou explicar quais são esses elementos que você tem que ter. Mas o nome já tá dando bastante dica, né? E o 4 é a cigana, que é espada, né? O elemento ar, tá? Então, a gente tem o elemento água, nós temos o elemento ar e terra. O fogo ninguém quis, né? Então, tá bom. Então, agora eu vou apresentar pra vocês aqui, pra gente poder ver o que é cada uma. Espera só um bocadinho. Então, vamos ver. Quando a gente pensa no elemento ar, é o naipe de espada. Então, para você que escolheu o elemento ar, que escolheu a carta da cigana, que é a cartinha aqui, essa carta, ela vai falar que você precisa trabalhar mais esse elemento do pensamento, das ideias na mesa, e elas são representadas pelo quê? Pelos incensos, pelos aromas, por exemplo, ó. Então, ó, esses são os aromas, que são os sprays. O incenso tá bem aqui atrás, agora eu não vou conseguir pegar. Os punhais, tá? Os punhais, olha só, ok? Os incensos fica fácil de vocês saberem, né? Então, para quem escolheu o elemento ar, você pode trazer esses elementos para sua mesa, para compor a sua mesa, ou simplesmente colocar no espaço. Vou mostrar, eu falei do incenso, olha aqui, né? Só para vocês verem, né, a gravetinha aqui. Vocês podem colocar, então, no espaço que vocês tiverem, e claro, de acordo com aquilo que vocês acreditam, de acordo com aquilo que vocês gostam, né? Do jeito que vocês imaginam, que fica bonito na mesa de vocês, ou que fica bonito no ambiente. Mas, esse elemento, ele não pode faltar.
né? Precisa ter. Por quê? Porque ele vai trabalhar justamente esse campo das pessoas que você vai atender, e principalmente o seu, né? Então, a ideia, a nossa mente, ela tem que estar limpa, higienizada, e esses recursos, eles nos ajudam a manter o ambiente mais limpo, energeticamente falando, tá bom? Então, esses elementos são bem bacanas de você ter na mesa. Agora vamos para a próxima, vamos lá. Cadê? Então, aqui é o cigano, para quem escolheu o cigano, que é o elemento água. Então, o nome já tá falando, não tem como faltar o elemento água, a água em si. Então, você pode utilizar a água. Eu tenho uma fonte lá atrás, não sei se vocês conseguem ver, ó, vou sair um pouquinho da frente. Mas eu tenho uma fonte, não dá para ter uma fonte, então você pode pegar uma taça ou um copo com água mesmo, tá? Esse aqui eu tô tomando, mas só para exemplificar para vocês. Vocês podem ter uma taça com água e colocar próximo. Por quê? Porque a água, ela vai filtrar toda a parte dos sentimentos que está sendo constelado na sua mesa, né? Então, você vai te ajudar, esse elemento, ele vai te ajudar a captar todas essas mágoas, ressentimentos que vão chegando aí dos nossos conscientes, as emoções que eles vão trazendo, tá? Então, isso vai te ajudando a filtrar e a limpar e a higienizar o espaço que você trabalha e também a sua mesa e a leitura. Então, é importantíssimo que você tenha. Mesmo que você tenha somente uma taça de água próximo da sua mesa, é importante que você tenha esse elemento representado na sua mesa, entendendo que ele é o campo das nossas emoções. Pode ter perfumes, tem pessoas que gostam, né? As taças, como eu falei aqui. Então, você pode colocar e abusar, usar da criatividade do jeito que você desejar, mas esse elemento tem que estar representado. Que bom! Deixa eu ver aqui. Calma que tô acabando, galera. Estamos finalizando. Vocês não falaram do elemento fogo, coitado do elemento fogo, né? Mas ele é importantíssimo. Então, o elemento fogo tá muito fácil, né, gente? Então, são as velas, aqui são os bastões, varinhas, né, para quem desejar, para quem gosta. Eu utilizo mesmo do recurso das velas, porque eu gosto, porque eu acho bonito e também por conta da representação que a gente já falou aqui. Então, é a energia de movimento, de ação, é a energia da espiritualidade, é uma energia que tem que estar presente e ela vai trabalhar, ela vai potencializar isso e também vai te ajudar a proteger a sua mesa e, claro, os seus atendimentos e quem você está atendendo. Então, é importante isso também. Mas fiquem calmos que eu vou falar muito ainda disso aqui, né? A gente vai conversar em outros momentos também. Aí, agora, para finalizar, né, a última carta da mesa. Eu sei que tá acabando já, né? Deixa eu correr aqui. É o elemento terra que nós falamos, né? Então, como é que eu faço para ter o elemento terra na minha mesa? Vou colocar uma planta? Posso colocar? Se você quiser trazer uma flor, uma planta, você pode, né? Tem momentos que eu coloco flores aqui. Mas, na sua mesa, você precisa representar através dos cristais, tá? Pedras, são os cristais que você pode ter na sua mesa, que vão representar o elemento terra, que vai trazer para você essa firmeza, vai trazer para você, vai trabalhar toda a parte física, toda a parte da materialidade, né? E vai estar ali ancorado na sua mesa. Então, são as plantas, como eu falei para vocês, as moedas trazendo essa ideia da prosperidade. Então, são esses elementos que você pode colocar. Precisa estar na sua mesa de leitura? Não, mas você pode ter um espaço próximo da sua mesa onde você tem esses elementos, ok? Né? Então, eu mesma aqui, eu tenho um espaço onde eu ponho os meus elementos, né? Porque a minha mesa, ela acaba não compondo, não tem espaço para tudo, então eu coloco em outro, atrás de mim aqui, vocês devem ter escutado o barulhinho da água, né? Vou saindo aqui de novo, né? E aí, a gente coloca ali esses elementos para poder trabalhar e você ter esses elementos no seu ambiente, tá bom? Agora, então, dessa forma, você pode utilizar os naipes e tendo todo esse conhecimento que eu trouxe para vocês agora, imagino que para quem vai trabalhar com as cartas do baralho cigano, para quem já está trabalhando, isso é fundamental, certo? Vocês teriam alguma questão, alguma pergunta para fazer? Deixa eu ver aqui anteriormente.
Ah, tá. A Elídia falou que vai voltar para poder assistir. É isso mesmo, né? Para você pegar do começo. Deixa eu ver se tem alguma questão lá atrás. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. A Júlia, só para completar, né? Complementar. A carta que saiu para ela falou que era verdade, que ela precisava se organizar e muito na parte financeira, né? Foi por isso que saiu a foice lá atrás. Muito legal, né, Júlia? E a gente tinha um monte de Júlia hoje na nossa live. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Bem, gente, se não tiver questões, nossa live hoje, então, trouxe toda essa riqueza de conteúdo para vocês entenderem o quanto a gente pode explorar esse universo das cartas, dos 4 elementos, dos naipes, né? O quanto é possível da gente poder trabalhar isso. E quanto mais informações nós temos das cartas, muito mais fácil fica na hora de fazer uma leitura. Porque a gente vai entendendo, compreendendo cada vez mais a essência da carta, né? Eu queria agradecer vocês e convidar vocês, se vocês não estão, gostaria de convidar vocês para o meu workshop, que vai ser agora no dia 2/6, que é a próxima quarta, essa quarta. Vocês, às 20 horas também nesse horário, né, numa outra plataforma. Então, se vocês não estão inscritos, por favor, ainda dá tempo de se inscrever, o link tá aqui na minha bio. É só se inscrever, confirma o e-mail, porque as pessoas não estão confirmando, então elas não vão receber a notificação para o meu workshop, né? Então, precisa ir lá no e-mail confirmar novamente a participação. Tem um grupo do WhatsApp, onde algumas pessoas que estão aqui estão participando e eu estou disponibilizando conteúdo nesse grupo para as pessoas já irem também trabalhando, compreendendo, estudando esse universo das cartas, para quarta-feira a gente conseguir trazer uma aula bem legal para vocês, tá bom? Então, um beijo para vocês, obrigada. E não esquece também de dar uma passadinha lá no meu canal do YouTube, tá? É o mesmo nome, eu.Tânia Abreu. Beijos pra vocês, boa segunda e terça, e na quarta-feira a gente se vê. Beijo, gente, até mais!